Nós somos seres que trabalhamos de uma forma contínua com três níveis de consciência: a consciência de grupo, a consciência individual e a consciência universal. E nesse vídeo eu vou falar sobre essas três consciências e os efeitos delas na nossa vida. O meu nome é Jai, eu sou terapeuta e esse canal, ele é um canal dedicado para pessoas que buscam mais consciência e que buscam recursos para viver melhor. Eu estou gravando esse vídeo hoje no dia 25 de dezembro e esse é um projeto antigo de começar realmente a nutrir esse canal do YouTube com vídeos pertinentes para divulgar para mais pessoas, para facilitar a vida de mais gente. Legal? Então, se você chegou agora nesse canal, por favor, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no canal, tá bom? Então, vamos lá. Eu trabalho com várias ferramentas, tá? Então, quando a gente fala sobre o nível de consciência grupal, o nível de consciência coletiva de grupo, esse é um tema que a gente aborda tanto nas dinâmicas do estudo e da aplicação prática das constelações familiares, quanto quando a gente olha dentro da linguagem da psicologia, da astrologia psicológica, quando a gente olha para a natureza lunar, tá? Que no final das contas fala sobre essa natureza de grupo. Então, observa o seguinte: quando a gente fala de consciência de grupo, necessariamente você tem que ter em mente o seguinte: a consciência da sua família, do grupo familiar ao qual você pertence, né? Seu pai, sua mãe e a dinâmica dessa família. Isso é essencial, tá? Porque quando a gente começa a compreender isso que a gente chama, tá, de amor de vínculo, essas leis, essa condição, ela afeta a nossa vida em todos os sentidos. A questão com essa dinâmica da consciência de grupo, gente, é que, via de regra, a gente não percebe ela. Tá? Via de regra, ela se revela através de padrões que são repetidos e que a gente não tem nem consciência. Então, se repete nos nossos relacionamentos, ou se repete em dinâmicas de dificuldades na vida, né? Ou dinâmicas de vícios. Tá? A pessoa está sempre esbarrando com alcoolismo, ou, enfim, a gente tem pistas sobre padrões de repetição que, quando a gente traz esse olhar para a consciência do grupo ao qual essa pessoa é vinculada, a gente abre um campo de possibilidades de trazer mais consciência para mudanças. Tá? Porque se não é consciente, fica muito mais difícil a gente ter qualquer processo de uma mudança positiva. O segundo nível é o nível da consciência individual. Então, no nível da consciência individual, você responde por você. Tá? Você, enquanto indivíduo, tá? Homem, mulher, seja qual for a orientação sexual, seja qual for a classe econômica, classe social, você tem uma percepção desse eu, desse indivíduo que você é. Agora, perceba o seguinte, ó. A gente nasce primeiro vinculada à dinâmica da família. Depois de um tempo, tá, a gente começa a ter essa percepção desse eu. Portanto,
a consciência do grupo, ela surge antes do que a consciência individual, do que a consciência do indivíduo. Veja, a consciência, nossa consciência individual, ela pode ganhar mais consistência a partir do que eu chamo de trabalho interno, a partir desse olhar para si mesmo, para si mesma, tá? Com os seus conceitos, com as suas reações, com as suas atitudes na vida, e aí a gente vai formando, né, o nosso aparato de recursos para desenvolver um nível de um eu mais maduro. Tá? Eu costumo brincar e falar o seguinte, ó, envelhecer é de graça, agora amadurecer é trabalho. Tá? Então, quando a gente fala no nível individual, a gente tem a possibilidade de desenvolver um caminho mais consciente de acordo com a nossa luz, com a luz da nossa consciência, com aquilo que, com esse mistério que é o universo de cada um, tá? Que é a grande contribuição que a gente pode dar para a vida, a gente ser a gente mesmo, a gente expressar através da nossa vida presentes e condições da gente oferecer para a vida aquilo que só a gente pode oferecer. Tá? E isso é escolha individual. O indivíduo vai fazer escolhas o tempo todo. Tá? Você, enquanto indivíduo, faz escolhas o tempo todo. Sejam escolhas conscientes ou sejam escolhas não conscientes, mas está escolhendo o tempo todo. Tá? E o terceiro nível é o nível da consciência universal. Nesse nível de consciência, a gente reconhece que o mesmo ar que eu estou respirando, outra pessoa está respirando, que a mesma força de vida que faz o meu coração bater, faz o coração da outra pessoa bater. Eu reconheço que as mesmas necessidades humanas de segurança, de aprendizado, de diversidade, de prosperar, de ser reconhecido, ser reconhecida como indivíduo e ser visto como indivíduo, é presente em todo mundo. Todo mundo tem isso, independente se a pessoa nasceu aqui ou acolá, independente do gênero, isso é universal, né? Isso é além fronteiras. Então, aí nós temos essas três condições, tá? Esses três níveis de consciência. A consciência do grupo, a consciência grupal, a consciência individual, consciência eu como um indivíduo, e a consciência universal. Esses três níveis de consciência, eles coabitam dentro da gente. Dentro de cada indivíduo tem esses três níveis de consciência, em maior ou menor grau, determinados níveis de consciência. Tá? Às vezes a pessoa vive muito dentro do primeiro nível de consciência, do nível de consciência familiar. E é isso o que ela carrega na vida. No trabalho terapêutico, isso ajuda, essa compreensão ajuda demais a localizar em qual esfera que está o nível de conflito desse indivíduo. Tá? Então, por exemplo, no meu trabalho como terapeuta, isso ajuda muito a mapear. Agora, esses três níveis de consciência, também no nosso nível individual, eles às vezes apontam em caminhos diferentes. Tá? Por exemplo, um conflito. Tá? Pessoa, eu mencionei no início do vídeo, tem um padrão X de relacionamentos. Tá? Acontece sempre a mesma coisa no nível relacional dessa pessoa. Aí quando a gente explora, a gente vê uma coisa muito interessante.
Tá? Por exemplo, o filho, tá? Digamos que é um homem. O filho, enquanto criança, se via dividido num dilema. Os pais separados, e ele tomou esse lugar onde a parceria dele ficou com a mãe. Ou seja, ele... a gente diz na constelação familiar que a pessoa desenvolve a boa consciência ou a má consciência de acordo com a visão do grupo. Tá? Então, esse menino desenvolveu uma boa consciência em relação à mãe e uma má consciência em relação ao pai. Então, ele ficou vinculado à sua autoimagem e, mais do que isso, são como que falas não ditas, falas, compromissos no nível da alma que não são conscientes, mas que atuam o tempo todo. Então, na realidade, por que alguns padrões se repetem na vida desse indivíduo, tá? Desse exemplo que eu estou trazendo aqui? Porque num nível menos consciente, ele está sendo o companheiro da mãe, ele está vinculado à mãe, e ele está rejeitando a força masculina. Então, enquanto nível individual, enquanto um homem, ele sofre, porque ele fala, cara, por que minhas relações não funcionam? Mas quando a gente explora, o menino ali, dentro dessa visão do grupo, da consciência do grupo, está funcionando a partir de um acordo com um nível de consciência que a gente chama, tá, nas constelações de emaranhamento. Ele está emaranhado dentro de uma dinâmica que ele tentou compensar. Ele viu o sofrimento da mãe e ele tentou compensar isso. E sem saber por quê, as relações desse homem adulto não avançam, não funcionam. Tá? Então, quando a gente fala desses 3 níveis de consciência, eles são presentes o tempo todo, em todos nós. E aprender a trazer esse nível de exploração com auto-honestidade facilita em muito a nossa vida e todas as nossas relações, a relação com os outros, a relação com a nossa saúde, a relação com o nosso corpo, a relação com a nossa carreira, a relação com o dinheiro, a relação com os nossos sonhos, a relação com filhos, a relação com a vida. Legal? Espero ter dado uma visão clara aqui nesse vídeo. E, enfim, de novo, estou começando realmente esse canal de uma forma mais presente, mais forte. Então, se você curtiu esse vídeo, por favor, curte, compartilha com seus amigos, né? Divulga e se inscreve no canal. Legal? Abraço para você. E, bom, como eu estou gravando hoje no domingo de Natal, Feliz Natal. Valeu, um abraço.